Olá, estamos começando o programa Consumo em Pauta. E se você está pensando em alugar um imóvel, precisa conhecer o seguro fiança locatícia. Ele substitui o fiador e o depósito em calção, facilitando todo o processo de locação de um imóvel. Este seguro visa proteger o locador contra possíveis inadimplências do locatário, com relação às obrigações estipuladas lá no contrato de locação. Mas como contratar, o que ele cobre, quais os custos para o seu bolso, são algumas das questões que serão respondidas pelo Newton Dias, que é diretor na Seguralta, uma rede de franquias de seguros. O Newton já está aqui com a gente online, vamos conversar com ele. Olá, Newton, seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. E acho que temos bastante coisa para falar sobre seguro fiança, né? Olá, Ângela, bom dia a todos. Antes de mais nada, quero agradecer essa oportunidade de estar trazendo um pouco do seguro em si para as pessoas, né? Que até muito pouco tempo atrás tinham muito pouco conhecimento sobre seguros e agora, com os meios de comunicação que nós temos, nós estamos tendo aí a oportunidade de difundir mais a cultura do seguro e democratizar, né, o seguro de uma forma geral, porque boa parte da população nem sabe que existem determinados tipos de seguros, o quanto eles são importantes na vida de cada um e o quanto são acessíveis, né? Uhum. Então, assim, essa oportunidade, né, esse seu canal, ele está de parabéns porque ele veio, né, ele vem trazendo aí essa democratização da informação e da possibilidade das pessoas terem a oportunidade mesmo de conhecer e de ter a proteção e as facilidades que o seguro proporciona. Porque o mercado de seguros evoluiu bastante, continua evoluindo muito, né? Mas, se não chegar até o consumidor, de nada adianta. E a gente Então, percebe que o muito brasileiro obrigado. E a gente percebe que o brasileiro ainda tem um pouco de resistência a seguros, né? Ele acha que é um dinheiro mal empregado, é um dinheiro gasto que não vai servir para nada, é uma perda de dinheiro, né? E que não é uma verdade, né? O seguro É, realmente faz uma diferença isso muito tem, grande na vida, né? mas com certeza. Isso tem mudado bastante, né? Porque é, até um certo tempo atrás, o consumidor, de certa forma, ele tinha algumas razões para pensar assim. Pela própria estrutura que existia, né? E até infraestrutura, para se atender o consumidor quando ele necessitava de um sinistro. Então, tinham muitas recusas de propostas por dificuldades, aceitação. Os produtos eram muito engessados, porque a regulamentação da SUSEP era muito travada, as próprias seguradoras não conseguiam construir Uhum. produtos que atendessem de verdade às necessidades do consumidor. Então, ficou algo muito em cima do seguro de automóvel, que, assim, mesmo assim, boa parte das pessoas acabavam não contratando, né? Até porque, Mas a partir... até porque os produtos que eram desenvolvidos para as classes com poder aquisitivo mais alto, né? Quem tinha um poder aquisitivo mais baixo, ele nem não tinha acesso nenhum a É, na, seguro, né? na verdade, assim, eles nem eram desenvolvidos para o público mais alto. É que ficava proibitivo para o que tinha menor poder aquisitivo, Uhum. né? Mas isso era muito mais relacionado ao marco regulatório, ao que existia de legislação, né? E que também acabava não protegendo o consumidor, porque as seguradoras quebravam muito facilmente, mas a partir de uma modernização da Superintendência de Seguros Privados, que é o órgão regulador do mercado de seguros, ligado ao Ministério da Fazenda, né? Muita coisa nova foi chegando, a classe dos corretores, juntamente com os seguradores, também trabalhando muito em conjunto para que novos produtos viessem e fossem mais acessíveis e mais populares. Então, hoje nós temos aí produtos desde R$ 9,90 por mês até É. o quanto precisar.
E, Nilton, um desses produtos é o seguro fiança locatícia, né? Como eu falei lá no Sim, começo do nosso bate-papo, ele substitui o fiador e até o depósito calção, o que facilita a vida do locador para conseguir um imóvel. Explica para a gente um pouquinho o que que é esse seguro fiança locatícia. perfeito. O seguro fiança locatícia, ele existe já há um bom tempo, mas ele veio passando por um processo de maturação. Porque quando a seguradora concede uma pólice de seguro para o locador, né, para o locatário, para o locador, o que ela está dando? Ela está dando um aval, é como se fosse um cheque especial. Olha, estou te dando ali um valor que, né, se você não pagar, eu vou lá e pago. Então, Uhum, as ferramentas, elas tiveram que ir sendo aprimoradas, por quê? Por causa da análise de crédito. Então, quando eu vou alugar um imóvel, né, eu não quero colocar um fiador, não tenho um fiador, não quero fazer um depósito calção, né, ou um título de capitalização, algo parecido, que é uma alternativa também, né, porque eu posso, às vezes, fazer a calção diretamente com o proprietário, como eu posso fazer um título de capitalização. Né? Mas, normalmente, as pessoas não têm todo esse dinheiro disponível, porque o locador ele pede lá 10 vezes o valor do imóvel, 15 do aluguel, 15 vezes o valor do aluguel, então, isso vai dar 20, 30, 40 mil reais. Quem tem um dinheiro desse uhum. para deixar parado? Né? E Sim, aí que o seguro fiança locatícia, apesar que é um dinheiro que volta também para a pessoa, mas não tem a disponibilidade. Agora, o seguro fiança locatícia ele vem justamente para suprir essa demanda. Né? Eu não e tenho quem, con- fiador, eu não tenho, e quem não tenho contrata, e quem contrata é o locador, né? Ele que é vai o, contratar, ele que vai é contratar, o, e é ele que vai o, pagar. é o inquilino que contrata. Certo. Porque ele que é avaliado, é o score dele que é avaliado, o cadastro dele que é avaliado. Né? Por Uhum. quê? O crédito está sendo dado a ele, mas o segurado é o locatário, é o dono do É o imóvel. locatário. Aham. Entendeu? Ou Então, na seja, apólice, o segurado acaba sendo o dono do imóvel, que é quem está sendo hum, garantido. tá, Né? E quem contrata é o inquilino. tá. E É, é, aí, é. a análise de crédito é feita pelo CPF, pelas características do inquilino, né? Assim, ele é um seguro fiança locatícia, ele tem várias funções, né? Por quê? Tanto ele facilita a vida do inquilino, porque não depende de ficar correndo atrás de fiador, passar por aquele processo chato de pedir para alguém, né? Não precisa fazer a caução e possibilita o aluguel. Para o proprietário do imóvel, é uma tranquilidade de que ele vai ter o valor do aluguel pago, no caso de inadimplência do inquilino, e com outras coberturas adicionais também, porque não é só o aluguel que envolve um contrato de locação. Aí nós estamos falando de PTU, nós estamos falando de conta de energia, de gás, de água, danos causados no imóvel. Às vezes o inquilino sai e deixa o imóvel todo danificado, com alterações. Então, são todas coberturas que podem ser incluídas no seguro fiança locatícia. Então, ele dá para o locatário, além da tranquilidade do recebimento do aluguel, ele também tem essas coberturas adicionais. E importante, a seguradora, ela participa e auxilia no processo de desocupação do imóvel. Então, o processo de desocupação do imóvel, ele acaba sendo mais rápido, permitindo ao proprietário também fazer uma nova alocação. E Tá. para a imobiliária, também tem o benefício para a imobiliária. Por quê? Porque ela tem a tranquilidade, né? E ela está passando, tanto para o inquilino quanto para o proprietário, uma segurança na relação contratual ali. Ou seja, e tudo isso realmente facilita a vida do inquilino, né, na hora dele fazer. Agora, você falou em várias coberturas. Essas várias coberturas Sim, que o seguro oferece, elas são opcionais ou elas já fazem parte de todo o pacote? Ou seja, tem algumas eu, que já são do. inquilino.
Eu, inquilino, eu que faço a opção pelas É, na ver, coberturas? na verdade, quem deve fazer as exigências é o proprietário. Tá. Eu aceito alugar para você, desde que você coloque a cobertura do aluguel, que é básica, né? E aí vai variar de seguradora para seguradora. Tem seguradora que tem cobertura que já é básica, já é obrigatória, tem cobertura que é adicional. Então, né? Mas eu, proprietário, além de querer a garantia dos aluguéis, eu quero a garantia da taxa de condomínio, eu quero a garantia dos danos causados ao imóvel, eu quero a garantia da conta de energia, de repente, da conta de gás, né? Então, eu, proprietário, é que vou dizer, olha, o seguro tem que ser contratado dessa forma. Porque o próprio inquilino, se for por conta dele, ele vai contratar o básico do básico, Tá. né? Uhum. Por quê? Porque ele vai acabar pagando menos. E esse momento da contratação desse seguro é justamente no momento em que ele está conversando com o locatário para fazer esse contrato de locação. As coisas caminham juntas, Perfeito. é isso? Sim, sim, exatamente. As coisas caminham Tá, juntas e o seguro ele fica vinculado ao contrato de locação. tá. Então, o locador tem que ter esse cuidado, né, de fazer as coisas caminharem em conjunto. Uhum. Agora, o custo Então, para o consumidor, o custo para o inquilino desse seguro é acessível ou ele tem bastante, não, ele é, é bastante acessível. Ele é é bastante uma acessível, tanto porcentagem do que valor do aluguel ou não? então, é uma porcentagem do valor do aluguel, mas ele não é um valor, uma porcentagem fixa. Vai depender muito do score de cada um, da análise de crédito de cada um. Ah, Então, é ok. difícil eu te falar, olha, vai custar uma vez o valor do aluguel, duas vezes o valor do aluguel, três vezes. É muito variável por conta da análise do risco que a seguradora vai fazer. E hoje, as seguradoras estão fazendo de forma muito rápida, muito ágil, porque com a tecnologia, né, normalmente se coloca as informações do inquilino ali, no dia isso daí já, Já já, sai. já consegue se fazer, já Tá. sai. Né? Tem seguradora que já estão com projetos aí em fase de testes de já sair na hora. Você Por quê? falou Porque aí está tudo interligado. que pode girar em torno de um, dois ou três valores de aluguel. E é mais ou menos isso. Quer dizer, Assim, é difícil falar. é, Tá? Eu não quero dar nenhuma expectativa de valor, porque ele é muito variável. Mas variável. uma coisa eu posso dizer, ele tá sendo bastante acessível, porque a quantidade de negócio tem aumentado muito. Em relação Uhum. aos demais produtos no mercado, esse é um dos seguros que mais crescem a contratação. Então, daí a gente percebe que, além dele estar mais fácil de contratar, ele está com um preço bastante acessível, que está sendo permitido aos inquilinos pagarem, que coisa que há alguns anos atrás era para uma camada bem seletiva, né? Um pessoal de uma faixa de renda bem maior. Então, quanto mais se contrata, mais se Mais, cria uma mais. base, né? E mais barato fica. E é isso E que é, está par- acontecendo. e é parcelado esse valor? Quer dizer, o inquilino tem condição, com a Pode, seguradora? pode parcelar, sim. É, Isso aí é avançado entre o locador e o locatário, né? tá. De repente, o locador pode falar assim, não, eu aceito, mas eu quero que pague à vista. Então, é Hum, uma exigência. Mas existe a possibilidade, sim, do parcelamento. tá. É, E uma é, é, coisa importante, é. pode dizer, Não, pode terminar. uma coisa importante quando a gente fala de contrato de locação, né, que o objetivo aqui é falar do seguro fiança, né? Mas é bom a gente salientar que quando o inquilino, e aí também é uma outra coisa que favorece os dois lados, na verdade os três, porque entra a imobiliária quando existe a imobiliária. O inquilino, quando ele loca um imóvel, ele não é responsável só pelo pagamento do aluguel, do IPTU, né?
ele é responsável em devolver ao proprietário o imóvel nas condições que estava anteriormente, né? E aí tem outros danos que podem acontecer que não estão amparados no seguro-fiança locatícia, mas que estão amparados no seguro residencial, que é Tá, de custo bem baixinho. Então, por exemplo, de repente, pode ocorrer um incêndio que a causa foi dada pelo inquilino. Então, ele tem que devolver o imóvel na condição que estava anteriormente, né? E então a contratação e a exigência do proprietário, porque também ele tem que proteger o bem dele, porque vai ter coisa que não vai ser de responsabilidade do inquilino. Por exemplo, se ocorrer um vendaval, é uma coisa numa casa e causar danos. Dificilmente você vai conseguir imputar a culpa ao inquilino e fazer ele devolver a casa na condição que estava anteriormente, porque foi algo fora do controle dele. Então, o entendi. proprietário, quando ele vai fazer uma alocação do imóvel, é importante que ele contrate um seguro residencial para o imóvel e que o inquilino pode, inclusive, complementar esse seguro cobrindo o conteúdo do imóvel, que são seus móveis, seus eletrodomésticos, porque existem Uhum. outros riscos além do incêndio, né? Tem os danos elétricos, que pode queimar os aparelhos, tem o furto, roubo, furto, o próprio vendaval, que danificou o imóvel, mas pode danificar os bens que estão dentro também. Então, isso tudo faz Claro. parte do contrato, né, e da proteção de locação. E isso é um seguro muito barato. Se a gente falar de um apartamento, deve custar um seguro de incêndio com coberturas de danos elétricos e até furto, deve custar por ano coisa de 200, R$ 300, dependendo do É, valor do imóvel. tá. Né? É, Então, é, está muito democrático, só que as pessoas não têm essa informação. uhum, concordo com você. Agora, E aí, eh, vo- se a gente fala o inquilino vai parcelar e o seguro fiança, né? Ele vai, é, de certa forma, se ele se torna inadimplente no pagamento desses parcelamentos do seguro fiança, como que fica então, aí a garantia? automaticamente entra na execução do contrato, né, da cláusula de rescisão, porque ele está deixando de cumprir uma cláusula do contrato de locação. Por isso Caramba, que mas eu estou falando é aqui importante dele, vincular. dele deixar de pagar o próprio seguro, não a locação. Sim, mas a própria seguradora já vai acionar o proprietário para poder Hum, entrar com um processo de rescisão. Por quê? Manter o seguro em dia é uma cláusula do contrato. Por isso que tem que estar tá vinculado uma coisa com a outra. Não é? entendi, entendi, Porque da entendi. mesma forma que ele deixa de pagar o condomínio, deixa de pagar o aluguel, ele deixar de pagar o seguro, ele está quebrando aquele contrato, aquele acordo que foi feito. Então, automaticamente, pode-se entrar com o processo de execução da cláusula de rescisão. Tá. Agora, esse contrato do seguro fiança locatícia, ele vale para o período de contrato de locação daquele imóvel, certo? Se Sim, esse, se esse normalmente ele é contrato contratado. acabou, se esse contrato acabou É, de locação e ele foi renovado, e tem que se renovar o seguro também, é isso, né? sim, sim. Normalmente o seguro é contratado, os proprietários, os inquilinos, eles contratam por um ano e renova anualmente. Por quê? A partir de um ano, apesar do contrato, no caso do imóvel residencial, ser de 30 meses, mas a partir de um ano já pode ter a rescisão do contrato sem a multa. Né? Hum, Então, normalmente é contratado por um ano e renovado anualmente. anualmente, tá. Tá? Se eu deixei Isso é de. uma prática comum. Eu sou inquilina, eu deixei de pagar uma dos aluguéis. Depois de quanto tempo eu posso sofrer um processo de desocupação do imóvel por não ter pago o aluguel e tendo seguro fiança locatícia? O acionamento ele pode ser imediato pelo proprietário. A partir do Jura? momento que não pagou, normalmente tem um prazo estipulado lá, que pode ser pago em até tanto tempo, com multa, com juros tal. Venceu esse prazo, automaticamente já está inadimplente.
É lógico que existe um processo de negociação entre o proprietário, a imobiliária, com o inquilino, né? Pode ser feito um acordo aí no meio do caminho, tal, mas a execução, a partir do momento que há inadimplência, ela já pode ser acionada. Tá. Agora, eu deixei de pagar, né? Eu sou o inquilino, eu deixei de pagar o seguro, e tenho esse seguro fiança. A seguradora vai pagar o locatário, né? Vai cobrir isso que eu não paguei. E, de alguma forma, eu, como locadora que deixei, locadora que deixei de pagar, eu vou ser cobrada pela seguradora disso? Ou, uma vez que eu fiz o É, seguro, já está tudo ok? em todo seguro, né, existe uma cláusula que é a subrogação de direitos da seguradora pelos valores indenizados, em qualquer tipo de seguro, inclusive no seguro de carro, né? Tá. Então, bati meu carro, reclamo pelo meu seguro, automaticamente eu dou à seguradora o direito de tentar se ressarcir, se ela quiser ou não, do, de quem deu causa, né? Então, a subrogação ela já é tácita na pólice, ela já é, já é uma cláusula que é dado para que a seguradora, se tiver interesse, achar que é conveniente, se ressarcir de quem causou o dano. Tá, então, além de eu pagar o seguro, eu posso ser punida, entre aspas, caso eu deixe de pagar um aluguel e a seguradora Sim, tenha que cobrir isso. Eu posso, de alguma forma, ainda ter que pagar isso sim, se a seguradora vir atrás de mim. Tá. Se eu tiver, se eu precisar, eu como inquilina, se eu precisar acionar o seguro em algum momento, tendo outras coberturas além do próprio pagamento do aluguel, é um processo rápido, é um processo fácil? sim, Como que sim. se faz isso? Não, inclusive, no seguro residencial, o inquilino ele pode colocar algumas cláusulas que são muito importantes, não só as coberturas, né? Hoje, as assistências 24 horas que as seguradoras oferecem, elas são bastante amplas, né, que podem ir do conserto de máquina de lavar roupa, desentupimento. Uhum, Então, assim, isso é importante, principalmente em grandes centros, porque normalmente as pessoas não conhecem um prestador de serviço para aquele determinado tipo. E você tendo uma assistência da seguradora, você tem a garantia que quem está indo até a sua casa é alguém que já foi verificado, já, né, já, já tem, assim, vamos dizer, uma idoneidade uhum, confirmada, né? Uma tá, idoneidade. Então, dá essa tranquilidade. tá. E a facilidade também e a segurança de não ser enganado, porque hoje é muito comum, né? Às vezes quebrou alguma coisa, a pessoa vai lá, troca uma pecinha só que custa, o serviço seria R$ 100, né? Cobra 1.000, porque conta uma história. Então, com assistência 24 horas, a seguradora vai lá e vai prestar o serviço. E vai Uhum. fazer dentro, é lógico, das coberturas, dentro do que está contratado na pólice. Mas, assim, uma coisa que a gente ouve bastante, né, dos clientes é essa satisfação de acionar a assistência 24 horas em casos aí de vazamento, de entupimento, máquina de lavar roupa, que é uma coisa que quebra bastante, Até de chaveiro, né? Eu já passei por essa situação chaveiro, de chegar em exato. casa à noite e perdi a chave E de casa. agora? E agora, E né? agora? E você aciona rapidinho, eles vêm e abrem a porta para você, né? É uma coisa bem. Se você não tivesse o seguro, quem você acionaria? À noite, ninguém, né? Eu teria que ir para algum outro Então, lugar. Uhum, por quê? Porque normalmente as pessoas não têm, não conhecem, né? Alguém que faça isso, não conhece, tem uma dificuldade muito grande e às vezes passa por apuros e por apertos aí que são desnecessários, porque é muito barato ter essa proteção, essa tranquilidade, bem, a gente falou né? aqui da importância, né, para você alocar um imóvel, de realmente fazer a opção pelo seguro fiança, né, locatício,
uma sim, vez que locador é uma coisa bem complicada atualmente e a caução também é uma coisa cara, né? Então, a vantagem. E, além sim, disso, a importância de ter um seguro residencial para qualquer outro inconveniente ou situação que você venha viver nesse período de locação. E aí você comentou várias vezes que depende muito também do score da pessoa, né? Ou seja, sim, quem está com o nome negativado dificilmente vai conseguir fazer o seguro-fiança. É isso? perfeito, exatamente. Tá. Porque, como eu disse, a seguradora está dando como se fosse um cheque especial, Uhum. né? Está dando um crédito. E ela não vai dar um crédito, a seguradora ela está buscando o quê? Evidentemente, ela é uma empresa e tem que devolver para o acionista o retorno pelo capital investido. Então, ela vai colocar o dinheiro do acionista na mão de quem tem possibilidade de pagar. Então, o conceito e talvez o que as pessoas precisam entender que o seguro ele vai cobrir um possível risco, e não um risco certo, né? Então, quando Uhum. eu dou o crédito para quem já está negativado, já não está pagando suas contas, qual é a possibilidade dele pagar o aluguel? Acaba sendo muito pequena. Então, é um sinistro certo. Ou E, seja, e o seguro, ele visa garantir o sinistro incerto. Aquilo que, pô, fui lá, tem um score bom, aluguei o imóvel, de repente, sei lá, veio a pandemia, perdi o emprego, não consegui me recolocar, minha renda caiu e eu não dou conta mais de pagar. Então, foi algo que aconteceu que não estava meio que previsto, não era algo que estava certo que ia acontecer. até Então, quantas por isso que parcelas, até quantas parcelas do aluguel em atraso esse seguro pode cobrir? normalmente quando tem o seguro, o processo de despejo ele é muito ágil, muito rápido. Então, é Então, uma só. normalmente, É. não, três parcelas, Três normalmente, parcelas, normalmente três normalmente parcelas. três parcelas, é, É. entendeu? Então, Tá. assim, é um processo bem rápido. Até porque, quando você tem o seguro, são especialistas que cuidam disso o dia todo, né? Que vivem isso, respiram isso. Então, eles têm todos os mecanismos, todas as ferramentas que um ser normal, mortal, não tem. Entendi. Então, Aham. às vezes a gente faz um contrato de locação e como a gente não tem as ferramentas, não tem o conhecimento, para a gente tirar o inquilino do imóvel é uma tortura, né? Uma dor de cabeça. E Entendi. quando você tem especialistas junto com você, você tem essa facilidade. Então, Hoje, assim, hoje, assim, qual é o público que mais utiliza o seguro-fiança? A gente vê que os millennials, né? Eles não têm a opção de comprar casa. Para eles, eles preferem fazer a locação. Esse é o principal público também de um seguro? olha, tem crescido bastante, tá? Mas é porque esse público ele tem uma característica, né? Um jeito de pensar que o imóvel para eles não é igual de gerações passadas, que ter o imóvel, ter uma casa, fazia todo sentido da vida, era o sonho. Né? Eu tenho que ter uma casa, porque senão eu não me realizei. E essa forma de pensar deles é diferente. Eu vou pagar um aluguel, que hoje é muito mais barato do que comprar um imóvel. Se eu tenho dinheiro, eu posso deixar aplicado, que ele pode me render mais do que eu estou pagando de aluguel. Né? E tem Uhum. essa questão de eles não terem essa característica de fincar raiz num lugar. Porque quando eu compro um imóvel, eu acabo fincando raiz. Né? E eles gostam dessa questão da liberdade. Então, tá bom, estou morando aqui agora, tá legal, estou gostando. Daqui 3 anos não estou gostando mais, então eu quero mudar para outro lugar. Até porque eles também não criam raízes em emprego. Eles trocam de emprego muito mais fácil do que as gerações anteriores. Então, Concordo. eles vão buscar morar onde? Muito próximo de onde eles Isso. trabalham.
Uhum. E a- Ok, Newton, foi muito bom o nosso bate-papo aqui, bem esclarecedor. Acho que a gente trouxe bastantes informações para quem está querendo alugar um imóvel. Você gostaria de, a gente está terminando agora, nosso tempo está terminando, você gostaria de deixar alguma mensagem final com relação ao seguro fiança locatícia? Não só o seguro fiança locatícia, mas como a proteção das pessoas de forma geral, né? Não quebrem o mito de que hoje seguro ainda é caro, seguro não é acessível. Tanto está aí o seguro fiança locatícia comprovando isso, né? Que pessoas que não são de alta renda têm a possibilidade, têm acesso a essa modalidade, mas muitas outras modalidades de seguros que as pessoas nem imaginam, como, por exemplo, seguro de responsabilidade civil profissional, Hum, o próprio seguro de automóvel, ele está muito democratizado. Eu não tenho preocupação com colisão, eu quero contratar só o roubo. Então, hoje você tem essa possibilidade a um preço bastante baixo. Seguro residencial, com as assistências, enfim, de forma geral, o seguro ele é muito acessível, né? E ele é muito modular. Então dá para a pessoa contratar aquilo que não só que ela pode pagar, mas também aquilo que ela quer. tá, Então, ótimo, ótimo saber disso. abrir a mente para isso, eu acho que é muito importante. E eu me coloco à disposição, se você quiser, em algum outro momento, falar de alguns outros temas, porque eu acho que é bastante relevante a população poder se proteger e saber que ela tem essas possibilidades que hoje ela praticamente não tem conhecimento. Ótimo, vamos sim, vamos continuar conversando sobre Tá isso, sobre bom? seguros, com um outro tema. Acho bem interessante falar bastante sobre isso, que eu sou uma pessoa que acho que o seguro é super importante na vida, né? Ele Sim. realmente nos tira de situações, às vezes, muito complicadas que a gente não vê saída. Eu acho que é muito bom a gente falar sobre isso. Nilton, eu te agradeço muito a tua presença aqui no programa Consumo em Pauta, tá? Obrigada pelas informações, obrigada pelos esclarecimentos. Acho que trouxemos boas informações para os meus leitores. Eu que agradeço, espero poder ter contribuído, né? E me coloco à disposição sempre que precisar. Estou há 45 anos já nesse mercado de seguros, então é uma coisa que é uma paixão, né? E eu Ó, acredito demais no produto seguro, no serviço seguro, e já vi muitas e muitas famílias serem amparadas, serem restituídas dos seus sonhos, serem, né, não terem os seus sonhos perdidos porque tinham seguro. E vi muitas também que perderam tudo aquilo que haviam conquistado pela falta do seguro. Então, me coloco à opa, disposição, tá bom? tá bom, muito E obrigada. E obrigado, assim que agradeço. a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com o Newton Dias, ele é diretor na Seguralta, uma rede de franquia de seguros. E o nosso tema foi sobre o seguro fiança locatícia. Então, você que pretende alugar o imóvel, não deixe de ver essa entrevista, que ela tem muitas informações importantes. E a gente volta na próxima semana. Até lá!